Meu nome é Vladimir. Eu sou o autor e proponente da proposta para esse roteiro, O Sangue de Cristo. Ele conta a história de um fato muito importante que aconteceu aqui em Itaboraí. Um fato que, embora realmente tenha impactado a cidade, não é tão divulgado quanto deveria ser. Não é nem tanto simplesmente por uma questão de religião. É mais uma questão de um fato da nossa história, da nossa memória, que infelizmente corre o risco de se perder, que é o milagre de Porto das Caixas, quando a imagem do Cristo sangrou. Um evento que foi presenciado por pessoas, que fez muito impacto no Brasil, recebeu caravanas, fiéis, e foi um evento que teve repercussão internacional, mas infelizmente não recebeu o destaque que deveria, o apoio que deveria, e caiu no esquecimento, o que pode ter impedido Itaboraí de se tornar um marco mais importante, de ter esse destaque, de continuar recebendo pessoas, de continuar sendo uma cidade conhecida. E esse é um dos propósitos desse roteiro, justamente fazer com que essa história venha a público novamente. Posteriormente, nós pretendemos fazer um documentário, se possível, porque um outro fato muito triste é que, embora muitas pessoas tenham estado presentes no dia do milagre, não existiu uma gravação sequer dessas pessoas, contando o que houve, contando a história, como se discorreu o evento. E tudo isso vai se perder, infelizmente, se não for devidamente registrado e guardado. E é por isso a nossa proposta. Agradeço a presença de vocês aqui e vamos dar então sequência. O meu nome é Liz, eu sou produtora, cultural, atriz, professora e faço parte desse projeto juntamente com o Pedro, que também está na produção do projeto, o Joey também, que está na produção, no som, o Salustiano, que está cinegrafista, eu estou travando, porque hoje já tivemos outros projetos, o terceiro projeto hoje. E esse projeto aqui, o governo federal, o Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Esse já é municipal, gente. Errei. Corta depois, tá? Salos, trabalho para você. Corta. Então, fala você. Porque eu fiz um do Estado hoje, aí eu fiz a fala e eu já estou fazendo a fala do Estado, gente. Mas vamos lá. Então, meus amigos, o documentário Sangue de Cristo é trazido pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal de Itaboraí, Secretaria Municipal de Cultura de Itaboraí, através da Lei Paulo Gustavo. Essa lei é uma lei de fomento, não sei se muita gente que conhece, é uma lei de fomento ao audiovisual, é uma verba federal que veio para estados e municípios, para artistas da área do audiovisual poder desenvolver projetos. E a gente está trabalhando nesse aqui agora, que é o roteiro do Sangue de Cristo. Vamos começar a leitura, mas antes de começar a leitura, eu queria saber aqui, quem conhece essa história? Quem já tinha escutado falar? Todo mundo aqui sabe onde é Porto das Caixas, não sabe? Quem aqui tinha escutado que lá tem uma igreja que tem um Cristo que chorou sangue? Só uma pessoa? Então, é por isso que esse projeto, que tivemos a ideia desse projeto, para poder levar essa história, não só na parte religiosa, porque fazemos projetos culturais, mas é uma parte, é uma cultura, é uma cultura local, da devoção local. E houve época que vinha ônibus em romaria do Brasil inteiro para Porto das Caixas. Era muito visitado, era muito divulgado, saiu em vários jornais, nacional, internacional, como ele falou. E tinha tudo. Todo mundo aqui conhece a Aparecida do Norte, o milagre de Aparecida. E tinha tudo para chegar no turismo, no turismo cultural, como tem a Aparecida. Aqui em Itaboraí tinha tudo para isso acontecer por causa desse milagre. E
E é uma história que está se perdendo, uma história que poderia chegar nesse potencial e está se perdendo. Então, o objetivo do nosso trabalho, do nosso roteiro, em breve, se Deus quiser, o nosso documentário, o nosso filme, muita coisa que vem, é fomentar essa história, é contar essa história, é fazer o Brasil voltar a conhecer Itaboraí, voltar a querer visitar Itaboraí, que isso gera renda para o comércio local, como um todo, gera visibilidade para a cidade. Então, a gente aqui não está fazendo um trabalho de questão religiosa, mas sim para mostrar o nosso município, tá bom? Também é interessante comentar que essa história, ela engloba muitas outras histórias, porque existe uma sala lá que é repleta de lembranças que as pessoas deixaram pelas graças alcançadas. E cada uma daquelas lembranças, daquela fotografia, é a história de uma pessoa que se envolveu realmente, que realmente acreditou nessa mitologia, né, nessa crença, e que realmente acredita que recebeu a bênção, né, de sua devoção. Então, é uma coisa muito importante que registra diversas histórias, uma parte muito importante da nossa cultura realmente. Merece ser harmonizado. Então, gente, esse aqui é o roteiro para a filmagem do curta, tá? E eu vou fazer a leitura completa do roteiro. O sangue de Cristo, milagre em Porto das Caixas. Sinopse. 26 de janeiro de 1968, às 19 horas. Era apenas mais uma noite comum. O padre Carlos Guilena se preparava para realizar uma celebração, quando algo chamou sua atenção. Um líquido vermelho espesso começava aos poucos a fluir da imagem do Cristo crucificado. O sacerdote não sabia, mas este era o início de um evento que levou esperança e fé a muitas pessoas. Ao mesmo tempo que trouxe verdadeiras multidões à igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Porto das Caixas. Esta é a história do sangue do Cristo crucificado de Porto das Caixas. Um fenômeno que ainda hoje intriga e nos leva a uma reflexão. Duração estimada do curta, 20 minutos. Abertura. Encenação. Em um cenário que simula a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Porto das Caixas, Itaboraí, uma jovem menina assiste o padre Carlos Guilena celebrar a missa, quando algo fora do comum chama sua atenção e a deixa chocada. Fios de sangue começam a fluir da imagem do Cristo crucificado diante de seus olhos. Narração. Disse o poeta: há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. William Shakespeare. Quando pensamos nos mistérios da vida e no inexplicável, podemos entender a verdade por trás destas palavras. No dia 26 de janeiro de 1968, às 7 horas da noite, o inexplicável ocorreu em Porto das Caixas, Itaboraí. A imagem de um Cristo crucificado simplesmente sangrou diante do padre e dos fiéis da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Um fenômeno que até hoje intriga religiosos e especialistas. Transição 1. Locação Igreja Nossa Senhora da Conceição. Imagem dos fiéis assistindo uma missa celebrada pelo pároco em exercício na igreja de Nossa Senhora da Conceição. A filmagem começa nos fiéis, passa pelo padre e termina focando a imagem do Cristo crucificado. Entrevista 1.
Entrevistado, o pároco responsável pela igreja. O pároco em exercício na capela Nossa Senhora da Conceição conta em detalhes o ocorrido no dia 26 de janeiro de 1968, quando, em uma celebração, a imagem do Cristo crucificado sangrou. No decorrer da entrevista, levamos a conversa para as romarias, o que leva a conversa até os testemunhos de cura, milagres e bênçãos alcançadas. Transição 2. Locação: Sala de Promessas da Igreja Nossa Senhora da Conceição. A câmera passeia livremente pela Sala de Promessas na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, retratando delicadamente cada uma das peças que retratam a gratidão por uma bênção alcançada. Entrevista 2. Entrevistado: pessoa responsável pela Sala de Promessas. A pessoa responsável pela Sala de Promessa nos conta sobre a emoção dos fiéis que chegam para agradecer, muitas vezes trazendo itens e objetos como uma forma de demonstração de gratidão e deixar seu testemunho para a posteridade. Durante a conversa, o tema é guiado para as grandes multidões que costumavam visitar a igreja e sobre seu impacto no comércio e no turismo local. Transição 3. Locação: as pacatas ruas de Porto das Caixas, em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição, apresentando a localidade e o clima de interior que ela representa. Entrevista 3. Entrevistado: um morador antigo da região que vive na localidade desde 1968. O antigo morador de Porto das Caixas, que conhece a região desde a época em que o milagre ocorreu, ele vai contar sobre a transformação que o bairro recebeu com o advento das peregrinações em busca do Cristo e sobre a redução gradual deste volume de pessoas. O morador vai então falar sobre os peregrinos que ainda visitam a igreja, comentando que o fluxo de pessoas ainda é grande, e comenta sobre o santuário. Transição 4. Locação: a câmera filma o santuário de Jesus crucificado do lado de fora, então adentra o templo, retratando com atenção seus detalhes. Entrevistado 4. O pároco responsável pelo santuário de Jesus crucificado. O padre vai contar sobre a fundação do santuário e sobre a fé e a emoção dos romeiros que visitam o templo e fala sobre a imagem do Cristo, fazendo assim uma conexão com o início do documentário. Conclusão: a câmera foca na imagem do Cristo, retratando suas chagas e o sangue que verteu dela. Narração: o milagre de Porto das Caixas é um desses sinais que nos faz pensar e que nos leva a uma pergunta: será a vida mais do que aquilo que podemos ver e sentir? A fé e a forte crença dos fiéis do Cristo crucificado nos leva a pensar que sim. E aqui finaliza o roteiro. Esse roteiro, para uma leitura direta, ele é muito rápido, né? Mas quando você vai gravar um documentário, ele se torna uns 15, 20 minutos. Porque, como vocês viram, tem transição, tem corte, né? Você filma a imagem, foca, filma ao redor da igreja,
filma os fiéis, né, durante a celebração. Entrevista, sim, né? A própria entrevista em si, eles conversando, se comunicando, isso leva algum tempo, né? Uns 5, 10 minutos. Isso, porque também depende. Aqui a gente está falando sobre o que vai perguntar a pessoa, vai pedir ela para falar. Mas a pessoa vai contando a história, vai contando, né? Tem gente que conta história e leva minutos, né? Se deixar, leva horas. Então, com isso, depois fazendo o corte, a montagem, essa leitura desse roteiro, a previsão é para aproximadamente 20 minutos de documentário. Mas é uma história bem legal, que existe livros, existe... Na internet você consegue bastante coisa, né? Sobre essa história. Existem pessoas ainda que viram, ainda viva, morando lá em Porto das Caixas, mas a gente não conseguiu conversar com elas ainda, mas a intenção é gravar essas pessoas que viram o milagre, né? E você quer falar o porquê a intenção que você quis dar no roteiro, alguma coisa assim? Então, a minha intenção com esse roteiro é realmente de fazer com que essa história ela não se perca. E, se possível, de gravar esses depoimentos, esses documentários, para manter como uma memória viva de Itaboraí, de uma história que impactou o nosso município e, na verdade, impactou o Brasil inteiro. E, infelizmente, não é tão valorizado e tão conhecido quanto deveria ser, o que é uma tristeza, na minha opinião, sinceramente. Então, gente, e lá tem outras coisas que não são crucificado, né? Tem ao lado da igreja, tem um porto, né? Se chama Porto das Caixas, porque foi um dos primeiros, foi o primeiro porto do estado. Lá tem ruínas de 1500 e alguma coisa, de mais de 500 anos. Então tem muita história em Porto das Caixas, que é um lugar que a gente quase não visita. Tem um antigo mosteiro também, né? Tem o convento São Boaventura, né? E na própria igreja de Nossa Senhora da Conceição tem uma ruína que data de 1500, né? É a primeira igreja que infelizmente não... Alguém tem alguma pergunta para a gente finalizar? Alguma dúvida como montar um roteiro? Então, gente, eu quero agradecer a presença de todos, né? Agradecer ao Vladimir, que é o proponente, idealizador e escritor desse projeto. Agradecer a equipe, nossa intérprete de Libras aqui, maravilhosa, porque hoje em dia, né, esses projetos que são fomentados por editais, leis de incentivo, ele tem que ter acessibilidade, como vai ser gravado e vai ficar no YouTube. Então, é importante a acessibilidade. Agradecer também ao Pedro, produtor, ao Joey, tá ali, o nosso produtor, diretor, técnico de som, ao Salustiano, que está fazendo a gravação, ao professor que disponibilizou, né, o momento da sua aula, ao Joey, que também é professor e disponibilizou o momento da sua aula, ao SEAT, a toda a equipe SEAT, e a Secretaria de Cultura e o governo, né, federal. Governo federal, governo estadual. Governo estadual, todo mundo que está fomentando a cultura. As pessoas que lutaram, né, pela Lei Aldir Blanc, pela Lei Paulo Gustavo, por todo mundo, né, agradecidas. Agradecer, porque teve muita luta para a gente estar aqui hoje. Teve muita gente que lutou e ainda está lutando para ser valorizado os projetos culturais. Então, a gente quer agradecer a todos vocês. Obrigada. Obrigado, agradeço pela atenção. Vocês podem perceber pela minha falta de desenvoltura que eu não estou muito acostumado a estar aqui na frente, né? O meu lugar, geralmente, é atrás do computador escrevendo. Mas eu sou grato pela presença de vocês, pela atenção. Foi um prazer recebê-los.